Aleluia. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de grande, mas grande mesmo, alegria poder trazer algo que o Senhor tem falado ao meu coração e num Tadel, num treinamento avançado de líderes, onde nós temos aqui pessoas muito capazes, pessoas bem habilitadas aí para estar à frente da liderança da nossa igreja. Deus, ele tem contado com você, né? O Rodolfo falou aqui no domingo que os 1000 discípulos, esses alvos aqui, eles não são possíveis se só o pastor e os discípulos dele se moverem. Mas quando toda a igreja se move em um só propósito, tudo é possível, porque eu uno a minha fé com a sua e juntos nós somos mais fortes. Amém? Glória a Deus. No último Tadel nós tivemos aqui uma palavra poderosa sobre a importância do discipulado. E não diferente de hoje também, eu gostaria de continuar falando um pouco sobre isso. Quem diria eu poder falar, complementar aquilo que o nosso pastor falou, jamais. Mas eu gostaria também de compartilhar algo dentro dessa linha, dentro desse tema, sobre a importância do discipulado 1 a 1. Eu vejo que o discipulado 1 a 1 foi algo que realmente nós tivemos muita dificuldade dentro dessa transição da nossa igreja para o modelo MDA. Nós tivemos muita dificuldade em encaixar o discipulado devido a algumas informações, devido a algumas situações, mas Deus, quando Ele tem um propósito, Deus, quando Ele tem um plano, quando Ele tem o tempo dEle, nós vemos que as coisas vão se encaixando e tudo começa a acontecer não segundo a nossa vontade, mas a vontade dEle. Amém? Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Provérbios, lá no capítulo 27. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, você que pode, em Provérbios 27, no versículo 17. E depois nós vamos ler também um texto aqui muito poderoso, que eu creio que você já tem ele também na sua mente, no seu coração, e você já vive também. Todos acharam aí Provérbios 27, versículo 17? Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro, ele afia o ferro, o homem, ele afia o companheiro. E dando continuidade aqui, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Talvez aí não dê tempo de você abrir, eu já vou aqui fazendo a leitura para antecipar, mas você conhece esse texto, onde Jesus, ele chega aos discípulos e ele diz as seguintes palavras, na narrativa aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só que interessante, nós vemos Salomão, ele já ali dando orientações em Provérbios a respeito do quê? A respeito de modelagem, a respeito de transferência. Ele dizendo ali, assim como um ferro, ele afia um ferro, o homem, ele se relaciona, ele diz aqui, o homem afia o seu companheiro. Então, da mesma maneira, o Salomão está querendo dizer assim com essas palavras, olha, como uma ferramenta feita de uma matéria-prima, ela tem o poder de afiar uma outra ferramenta ou uma outra peça do mesmo material. Você, homem, que é formado do pó da terra, que tem o fôlego de vida, o ruach de Deus, você também pode afiar um outro homem. E o homem, ele diz aqui, no sentido geral, homem e mulher.
Então, Salomão, ele diz isso. E Jesus, como nós já conhecemos esse texto de Mateus, né, esses últimos versículos ali, essas últimas orientações de Jesus ali no Evangelho, ele diz, olha, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele estava querendo dizer, olha, tudo aquilo que Deus ele é capaz de dar a um homem, eu recebi aqui, e eu vou transferir para vocês. E ali ele dá essa ordenança para nós. Fazer discípulos é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus para mim e para a tua vida. E aí ele diz, olha, portanto vão, fazei discípulos, e não só no seu bairro, não só na sua rua, não só na sua escola, mas nas nações. Deus ele não só tem Campinas, Deus ele não só tem Montemor, não só tem Sumaré, Deus não tem somente Hortolândia, Deus não tem somente Piracicaba, São Paulo para nós não. Deus tem as nações para mim e para você. A palavra de Deus diz, pede-me as nações e eu te darei por herança. Então nós temos que tomar posse dessa palavra, porque essa autoridade que foi dada a Jesus na terra como homem, ele transferiu aos seus discípulos, e eu creio na transferência de unção. Essa autoridade ela está sobre a minha e a tua vida aqui nessa noite. Se nós realmente acreditarmos e crermos, o Senhor ele fará grandes coisas, apesar de nós, mas através de nós, para que o nome dele seja exaltado. Amém? E eu comecei a olhar e a analisar a nossa realidade, aquilo que nós escutamos, compartilhamos sobre o discipulado, e Deus começou a ministrar, a falar algumas coisas no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você, porque às vezes nós vimos no Tadel, né, teve o último Tadel que eu ministrei, eu achei até que eu fui um pouco duro no falar, e eu peço perdão a você se algo que eu disser aqui causar algum constrangimento na sua vida, mas a minha oração é para que isso gere mesmo dentro do seu coração, é que você saia aqui desse Tadel em crise, e saia dizendo, eu tenho que fazer discípulo, eu tenho que ser um bom discípulo, eu preciso fazer discípulo. Nós temos que entender que fazer discípulo é o negócio do cristão, é que todo cristão tem que fazer. Nós aprendemos isso no acompanhamento inicial, lá na primeira aula. Então nós precisamos aprender realmente o que é fazer discípulos, o que é ser um discípulo, o que verdadeiramente Jesus quis dizer com essas instruções aqui aos discípulos dele. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, ainda com base aqui no que nós lemos, no 28 aqui de Mateus, do 18 ao 20, é que Jesus nos chamou para sermos discípulos, que fazem discípulos. Deus não nos chamou, Jesus não chamou os discípulos para ser discipuladores. Ele chamou os discípulos para serem discípulos, para fazerem discípulos. Olha que interessante. Lucas, e o discipulador? Quem reconhece você como um discipulador é o seu discípulo. É o resultado do seu discipulado com ele que te faz ser um discípulo. Um pastor, ele é reconhecido não por aquele momento, né, de consagração, que é muito lindo, aquele cerimonial, que é coisa maravilhosa, coisa poderosa, aonde vem ali outros pastores e fazem ali a consagração e derramam o óleo sobre a cabeça dele, aquele óleo chega a escorrer ao chão. Não, o pastor ele é reconhecido quando ele olha assim para a multidão e ele consegue detectar as suas ovelhas. Ele consegue detectar aqueles que recebem o seu pastoreio. Então Jesus, ele nos chamou para sermos discípulos que fazem discípulos. A Bíblia diz aqui, ó, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Se você quer ser um discipulador de sucesso, se você quer ser uma pessoa realmente, aonde todos olham para você e falam, olha, aquele cara ali é um verdadeiro fazedor de discípulos, você precisa ser um bom discípulo. Você precisa estar com o teu coração aberto para ser um bom discípulo. E um discípulo nós sabemos que ele tem que passar pelo teste, ele tem que ter um coração teste. O que é um coração teste?
É um coração tratável, é um coração ensinável, um coração submisso, tem um coração transparente e o maior de todos, esperançoso. Esperançoso. Ele tem a esperança de que ele vai se tornar esse discípulo, não segundo a vontade do seu discipulador, mas segundo a vontade de Deus. Então, para que você tenha sucesso, olha, Jesus, ele priorizou o seu ministério em fazer discípulos. E nós devemos fazer discípulos. Fazer discípulos significa investir a sua vida em outras vidas. E é aí, às vezes, que está o problema. E é aí, às vezes, onde nos falta um pouco de sensibilidade. Porque fazer discípulo é investir a sua vida na vida de outros. É ensiná-los a renunciar, às vezes, às próprias vontades, para fazer a vontade de Deus, que é cuidar bem de todos, que é levar todos ao caminho da salvação. Quantos aqui estão me entendendo nessa noite? Aleluia! Da mesma forma, devemos também ser um discípulo, devemos nos submeter ao nosso discipulador. Nós devemos realmente nos sujeitar, sabe, ouvir as instruções. Nós temos que ter aquele pensamento que o nosso pastor compartilhou aqui do sábio, sabe, é ouvir ali os erros que ele cometeu, os acertos dele, e eu aferir isso na minha vida e verdadeiramente tomar como uma prática. Porque às vezes nós vamos para o discipulado e o nosso coração, ele já está cheio de armaduras, sabe, ele está fechado, sabe, eu não vou falar isso porque ele já vai me condenar, sabe, eu não vou abrir o meu coração porque talvez ele vai me julgar da minha atitude. Meus amados, nós não estamos aqui para ser juiz de ninguém. Se o seu discipulador ele tem te julgado, comece a orar, porque o juiz dos juízes, ele está lá no céu, nos aguardando aquele grande dia, para poder dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, e entre. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. O discipulado é transferência. É você realmente transferir aquilo que está na sua vida, na vida de outros. Isso sim é fazer discípulos. A segunda coisa aqui que eu gostaria de compartilhar é, ser um discípulo é um sinal de quebrantamento, sabedoria e obediência a Deus. E obediência a Deus. Lá em Hebreus 13, fala que nós devemos nos sujeitar, nós devemos obedecer os nossos líderes. Algumas bíblias falam os vossos guias, outras falam os nossos pastores. Para que eles não façam isso gemendo, mas com prazer. Porque é eles que irão prestar conta da nossa vida diante de Deus. Eu tenho que trazer prazer para o meu discipulador em me discipular. Às vezes nós causamos muitos desprazer e eu sei disso. Eu sei disso, porque antes de ser discipulador, eu sou discípulo. E eu sei que às vezes não é fácil para o meu discipulador algumas atitudes minhas. Mas eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ter essa reflexão. Será que eu tenho gerado alegria naquele que tem cuidado de mim com tanto carinho, com tanto apreço? Nessa noite eu quero falar com vocês, líderes poderosos, mas como discípulos. Eu quero te levar a entender o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque se você entender isso nessa noite, meus irmãos, fique tranquilo, a consequência disso tudo vai ser, sabe o quê? Você vai ser um discipulador de sucesso, você vai ser um pastor de multidões, porque todos vão querer te seguir, porque você vai ser modelo, você vai ser um exemplo a ser seguido. Então nós temos que entender o que é ser um discípulo. Olha só o que diz lá em Provérbios capítulo 15, no verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz. O zombador não gosta de quem o corrige e nem procura a ajuda do sábio. E nós não temos que ser zombadores.
Nós não temos que ser pessoas que levem tudo na brincadeira, que não aceitam a correção. Pô, cara, você está falando isso aí, mas isso é muito chato. Agora ser crente, então, agora tem que ser careta de tudo, não pode brincar. Não, existe um tempo para todas as coisas. E o pai, ele exorta, ele corrige, ele açoita com vara. A Bíblia diz isso, porque ele ama. Às vezes, eu vejo isso nos olhos do meu discipulador. Às vezes ele fala coisas para mim, e eu sei que ele não fala aquilo com alegria para me corrigir. Ele fala aquilo com tristeza, porque a vontade dele não era que eu tivesse aquela atitude que eu estava tendo, mas pelo contrário. E às vezes nós achamos que quando o discipulador vem com aquele discipulado profundo, aquele discipulado mesmo que vai arrancar os nossos carrapichos, nós achamos que ele está vindo assim porque ele tem prazer. Olha lá, ele quer se mostrar, ele quer se aparecer, ele quer dizer que ele é maior do que eu. Não é isso. Ele está simplesmente tendo um gesto de amor com a tua vida. Ele está ali mostrando o quanto ele te ama e o quanto ele quer ver você bem. Mas o nosso coração, às vezes, não aceita. Às vezes acontece isso, principalmente, nós vemos muito isso acontecer. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, não se constranja com o que eu vou falar, não. Mas eu quero que você entenda que aqui é algo que Deus ele quer falar profundo na sua vida. E às vezes eu vou falar aqui, e eu me incluo nessa categoria, porque eu já estou aqui nessa igreja há 8 anos. Às vezes os irmãos mais antigos, eles têm dificuldade de entender essas coisas. E às vezes chega um irmão mais novo, a maior dificuldade que nós tivemos no início foi isso. Teve pessoas que se levantaram daqui e saíram bravas. Como é que pode? O cara chegou hoje e amanhã já está cuidando de alguém, se mal saiu do pecado. E às vezes algumas pessoas elas têm essa dificuldade de entender. Nós temos pessoas que estão aqui há muitos anos na igreja e não lideram uma célula. E nós temos pessoas aqui com menos de 1 ano que já são supervisor de setor. Meu irmão, minha irmã, entenda que não importa a cobertura, não importa quem é que vai fazer, o que importa é que Deus, Ele está demonstrando cuidado para mim e para a tua vida. Deus, Ele está mostrando o cuidado dEle para mim e para a tua vida. Deus, Ele quer cuidar de você nos detalhes. E se às vezes alguém mais, vamos dizer assim, mais novo de igreja, se é que nós podemos dizer, Ele está cuidando de você, entenda o que Deus quer tratar na tua vida. Procure saber, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso. Sabe, não fique questionando, falando que o teu líder maior, ele está sendo negligente, ele está sendo irresponsável, ele está sendo precipitado. Não, ele tem pagado um preço de oração pela tua vida. E se Deus revelou isso para ele, aceite. Comece a olhar para as pessoas que estão cuidando de você. Comece a olhar para os seus líderes, para o seu líder de célula, para o seu supervisor. Comece a olhar para ele com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, com o cuidado de Deus para a sua vida. Às vezes acontece que o irmão mais antigo na fé, de repente se encontra debaixo da cobertura espiritual, dentro da hierarquia de uma célula, de alguém bem menos experimentado, ou que até conhece menos a palavra de Deus. A pergunta aqui é, e aí? E aí? Normalmente a vontade de Deus é que esse irmão que é mais experimentado, que tenha isso, talvez Deus quer tratar a humildade. Talvez Deus quer tratar o teu ego. Talvez Deus quer te fortalecer mais, porque Ele já viu o grande potencial que você tem, e Ele sabe que bem administrado isso, você vai fazer toda a diferença lá fora e não aqui dentro, com título, com cargo. Então nós temos que entender isso, e não ficar olhando, como os jovens dizem, não ficar com muito mimimi. Menos mimimi, mais unção de Deus na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Discipulador não é o discípulo que escolhe, é Deus e ponto. Diga aleluia. O seu discipulador foi Deus que escolheu. Não foi o pastor, não foi o líder, não foi o supervisor. Foi Deus que escolheu, entenda isso. Aplauda Ele com mais intensidade, porque Ele merece.
Em outras palavras, você não tem o direito de escolher o seu discipulador. Você tem que humildemente esperar no Senhor e submeter-se à decisão dele. Seja quem for o discipulador que Deus colocar sobre você, é nossa, é minha, é sua responsabilidade se submeter alegremente, ser transparente e humildemente receber a ajuda. E humildemente receber ajuda. Às vezes nós vemos aqui, tem casos aqui de pessoas muito mais jovens, que discipulam pessoas muito mais velhas. Meus irmãos, entendam um princípio. Não é o mais jovem que vai ter mais experiência do que os mais velhos, porque o discipulado ele é bíblico. A Bíblia ela é mais velha do que quem? A Bíblia ela surgiu antes mesmo que os dois existissem. Então, se o discipulado for bíblico, não importa quem seja, pode ser uma criança. Se ela estiver dentro da palavra de Deus, aceite como a palavra de Deus, não como a palavra de um menino. Terceira coisa, o discipulado profundo. Meu irmão, grava isso na sua cabeça. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui no terceiro. O discipulado profundo é uma oportunidade para sermos aperfeiçoados. Sabe por quê? Esse discipulado que infla o nosso ego, esse discipulado de mão na cabeça, meus irmãos, nós tivemos um GD aqui no sábado, que eu vou falar para você, viu? Que coisa poderosa. O lombo saiu até meio encalejado, mas nós entendemos o que Deus quer para a nossa vida. Às vezes você vai com uma expectativa para o discipulado, tem gente que eu já vi, eu já discipulei pessoas assim, a pessoa já vem para o discipulado já com as respostas prontas. Com as respostas prontas. Parece que ela fez um curso com os TJ, porque eles vão para o evangelismo já pronto, com tema, com tudo. Parece que ela fez um curso lá com eles. Aí você muda a rota do discipulado, ela já se perde. Aí ela já começa e aí você tem que ir para a oração. Tem que ir para o discipulado de joelho, senão você não sai desse discipulado bem não. Então, nós temos que entender que o discipulado profundo é uma oportunidade de sermos aperfeiçoados. Nós lemos aqui Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O discipulado profundo nos proporcionará crescimento. E eu tive cuidado em fazer uma pesquisa, olha que interessante isso, né? É comprovado a eficácia do discipulado 1 a 1. Ele se torna mais profundo, intenso e específico. Olha que interessante. No discipulado 1 a 1, o discípulo sentirá mais liberdade para se abrir totalmente. E o discipulador sentirá mais liberdade de cavar profundamente sem constranger esse discípulo na frente dos outros discípulos, como provavelmente poderia acontecer no discipulado em grupo. Como é que você vai confrontar o caráter de uma pessoa num discipulado em grupo? Nós tivemos ali um GD, um grupo de discipulado, onde o meu caráter foi realmente confrontado no profundo, mas eu não fui em nenhum momento exposto diante dos meus irmãos, dos discípulos do nosso discipulador. Às vezes o discipulado em grupo, ele não permite você ir ali na causa raiz. Não permite você ir ali realmente aonde tem que ir. Por isso que o discipulado 1 a 1, ele tem essa propriedade, porque é você, o discípulo e o Espírito Santo de Deus. E ali tem o Espírito, ele tem total liberdade para te convencer, para nos convencer dos nossos erros. Olha que interessante essa pesquisa aqui. O Dr. Carl Horton, que tem o seu doutorado em crescimento de igreja, ele nos relatou os resultados surpreendentes de uma pesquisa realizada entre um grande número de líderes cristãos. Essa pesquisa talvez você já tenha visto ou ouvido falar, eu acho que nós já compartilhamos algo aqui na igreja. 0% dos líderes foram produzidos pelo púlpito em reuniões públicas de ensino ou pregação. 0%, diga 0%, foram formados desse jeito que nós estamos aqui agora, numa reunião, num treinamento ou numa pregação. Não tem uma porcentagem, 0%. 0% dos líderes
foram produzidos em classes estruturadas. O que é uma classe estruturada, Lucas? Seja mais específico, um instituto bíblico, uma escola dominical. 0% dos líderes foram ali formados dentro desses tipos de ensino. Agora, 10% dos líderes foram gerados no discipulado de grupos pequenos. 10% dos líderes foram gerados no discipulado em grupos pequenos. E agora prepara o teu pulmão aí para dar glória a Deus, exaltar o Senhor e aplaudir Ele. Por quê? 90% dos líderes foram gerados através do discipulado 1 a 1. Aleluia, porque Deus tem nos dado a estratégia certa. Nós estamos no caminho certo. E isso são dados, são pesquisas, são fatos reais do que acontece, o resultado do discipulado 1 a 1. Não precisaria ir muito, é só fazer uma enquete aqui. Quantas pessoas que estão aqui que há muito tempo se arrastaram aqui dentro desse próprio ministério, para um lado e para o outro, e apenas vivia aí sentado numa cadeira, escola dominical, culto disso, culto daquilo, campanha, vigília, tal, e não conseguia se encontrar ministerialmente. Eu não preciso nem falar para você levantar a sua mão para não te constranger, mas é só nós olharmos para a nossa realidade, não precisa ir muito longe não. Não precisa trazer um dado estatístico assim, tão aprimorado quanto esse. O discipulado 1 a 1 de sucesso não deve ser feito de qualquer jeito. Por isso que nós priorizamos uma política, uma ética, na verdade uma coisa assim muito precisa, para que o discipulado não seja de qualquer jeito. Homem discipula homem, mulher discipula mulher e ponto. Não tem esse negócio de homem discipular mulher e nem mulher discipular homem. Nós aqui não abrimos margem para que o diabo entre e cause um dano na sua vida, na sua família e no seu ministério. Por isso que o discipulado ele não pode ser feito de qualquer jeito. O discipulador ele deve ser super discreto e leal ao seu discípulo e não expor as suas confissões. Discipulado é 1 a 1, irmão. Então você não precisa de ficar falando para o seu outro discípulo que você tratou no discipulado com o outro. Você não tem que ficar expondo os seus discípulos, pelo contrário, você tem que protegê-los. Você tem que cuidar deles e cuidar muito bem. Porque os discípulos literalmente não são seus, são do Senhor. O discipulado, ele deve acontecer preferencialmente entre pessoas da mesma célula. Eu fiz questão de colocar preferencialmente para que eu não cometa um erro aqui e seja imprudente aqui na fala e gere uma dúvida. O discipulado ele nasce na célula. Mas o que acontece? De acordo com a escada de liderança, de acordo com o trilho, alguns discípulos viram supervisores e eles deixam de congregar nessa célula. E aí eles continuam sendo, discipulando pessoas ali, pessoas de uma outra célula, porém eles já vão avançando, abrindo outra célula, abrindo outra rede, e talvez não se encontrem na mesma célula, mas membro de célula discipula o mesmo membro da mesma célula. O líder de célula, ele discipula as pessoas da célula dele. Por isso que eu coloquei o preferencialmente, para mim dar essa ênfase, para depois não pensar assim, então agora pode cruzar o discipulado, negativo. Mas à medida que a pessoa ela evolui, que ela dá sinais de que ela quer crescer, ela sai talvez daquela célula, mas ela continua cobrindo pessoas ali, de repente pessoas da outra célula que ela abre, e assim sucessivamente. O discipulado, gente, ele é algo poderoso. O discipulado é uma ação de amor, que deseja o bem do outro, não a relação de manipulação. Você que é discípulo, você não pode ter esse sentimento de que você é manipulado. Deus deu uma estratégia para o nosso pastor, para nos dar algumas ordens, mas que nós não venhamos nos sentir manipulados. E realmente, de verdade, irmão, eu não me sinto manipulado. Quando ele fala assim, olha, eu tenho uma direção para a sua vida, eu entendo que aquilo é uma ordem. Mas o cuidado de Deus é tão grande para a minha vida, para que o diabo ele não entre ali e não ataque o meu coração com sentimentos negativos. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, nessa caminhada o diabo ele já tentou colocar tanta coisa no meu coração. O diabo ele já tentou entrar de muitas maneiras no meu coração. E quando eu vejo assim o pastor ele falando, olha, eu vou dar uma direção. E o que é uma direção? Já entendemos, já, paizão, já estamos ligados, é isso aí mesmo, estamos juntos.
Eu não me sinto manipulado, eu procuro as pessoas que eu discipular não manipular, não tomar as decisões para ela, algo que ela que tem que se decidir. Eu apenas busco fazer o quê? Senhor, faça com que eu seja um instrumento de bênção na vida dessa pessoa, com que aquilo que eu falar seja realmente alinhado com a tua vontade e o teu Espírito Santo convença ela da decisão que ela vai ter que tomar. Essa tem que ser a oração de um discipulador. Essa tem que ser a sua oração quando você for discipular. Nós não podemos chegar lá e já abrir diretrizes, coisas assim absurdas que talvez a pessoa não está preparada para aquilo. Então nós temos que ter essa sabedoria, temos que ter essa maturidade. E você, discípulo, tem que entender, o seu discipulador ele não está aí para te manipular, mas é para cuidar com amor e carinho da sua vida. Amém? Estão me entendendo aí? Aleluia. O discipulado profundo é uma prevenção contra a queda e o fracasso. Nós já ouvimos muito essa frase aqui. Tentação confessada é pecado não cometido. Confesse a tentação para não confessar o pecado. Então, quando eu confesso as minhas tentações, quando eu falo dos meus desejos, quando a minha carne começa a gritar e eu abro ali para o meu discipulador, aquilo já vem como cura, né? Tiago fala que nós temos que confessar uns aos outros para que nós possamos ser curados, lá no Tiago 5,16, nós temos que confessar uns aos outros. Então, quando eu falo das minhas tentações, eu me isento de confessar pecado. O duro é quando o pecado ele já toma, ele já enreda, ele domina, e aí você não tem mais o que fazer. É esperar a consequência chegar e assumir aí todo o erro que foi cometido. Então, nós temos que sempre ter isso no nosso coração. Seja transparente com o seu discipulador. Você ficará maravilhado como Deus vai usar seu discipulador para ajudá-lo a vencer o pecado, crescer espiritualmente, ser um ganhador de almas e ser também um bom discipulador. Olha o que diz lá em Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e abandona, não é só confessar e não abandonar, o que confessa e abandona, alcançará misericórdia. Aleluia! Deus, ele ainda tem agido com misericórdia sobre a minha e a tua vida, graças a Deus. Quarto, o discipulado é claramente visto em toda a Bíblia. Eu não poderia aqui abrir inúmeros versículos e mostrar, mas eu gostaria aqui de citar só alguns exemplos de discipulados aqui bem rapidinho. Jetro e Moisés ali, quando nós lemos, nós vemos Jetro, ele dando uma orientação poderosa ali para Moisés, porque Moisés estava perdido no meio do povo. E Jetro fala para ele, olha, separa maiorais ali de tanto, de tanto, de tanto. As causas pequenas eles cuidam, as maiores vêm para você. Meus irmãos, isso é a estrutura do discipulado todinha da nossa igreja. E aí nós falamos que o MDA não está na Bíblia. Está sim, só o nome MDA que não está, mas o resto está tudo lá. Moisés e Josué. Nós vemos Moisés fazendo a transição ali do seu legado para Josué, preparando Josué ali todo momento, para que ele assumisse ali a travessia, o povo entrasse ali na terra prometida. Elias e Eliseu, meus irmãos, não dá nem para falar, que exemplo de discipulado. Que exemplo de discipulado ali, quando Eliseu ele pega a capa de Elias, Elias é arrebatado. Que coisa maravilhosa. E Eliseu com Geazi, então, ensinando ele, Jesus e os três, Pedro, Tiago e João. Jesus, o próprio Jesus com João, nós vemos narrativas ali de Jesus dando instruções particulares ao João. Barnabé e Paulo, tem como falar, que exemplo de integração. Né? Nós temos até uma ferramenta dentro do MDA que chama Fator Barnabé. Nós temos esse livro, leia esse livro, você vai entender como realmente integrar uma pessoa na célula. Ela já vai estar consolidada e você vai inserir ela dentro do ministério de uma maneira muito sadia. Barnabé e João Marcos. Depois ali que Paulo e Barnabé se separam, Barnabé ainda assume João Marcos. João Marcos, que para muitos foi o motivo ali da separação de Paulo e Barnabé. Depois, olha só o trabalhar de Deus, o que um discipulado profundo é capaz de fazer. Paulo manda, escreve uma carta, comunica lá, fala, olha, traga para mim João Marcos, porque ele é útil para mim no ministério.
Aquele mesmo que ele não queria nem ver perto, ele mandou chamar, porque ele viu o que Deus realmente fez na vida de João Marcos. Talvez, meu irmão, você tem uma pessoa lá na sua célula que você está orando para ela nunca mais vir. Sabe o que eu quero falar para você? Ela vai ser muito útil no seu ministério. Porque enquanto você for um pastor de rede, ela vai ser o seu pastor de distrito. Quando você for pastor de um núcleo, a maior rede do seu núcleo vai estar sobre a vida dela. Porque Deus vai mudar, vai transformar a vida dela se você crer, acreditar e investir na vida dela. O quinto e último aqui, Jesus nos manda fazer discípulo. Quantos aqui são discipulados? Olha, o negócio está pegando mesmo, hein? Vocês estão levando a sério esse negócio de morar para o céu, né? Eu falei isso para uma pessoa agora. Estão levando a sério esse negócio de morar para o céu. Todo mundo discipulado. E quantos aqui já discipulam? Olha, a estatística já caiu. Você que é discipulado e ainda não discipula, levante a mão, não quero te constranger. Eu quero só profetizar sobre a tua vida. A tua vida, ela vai prosperar. Você vai crescer muito, mas comece a orar. Fale, Deus, eu não quero ser egoísta. Tudo isso que eu estou recebendo, eu quero também passar na vida de outras pessoas. Meus irmãos, olha, a maior bênção que tem é ser discipulado por uma pessoa, né? Ser um discípulo, isso é um privilégio, isso é algo, é um cuidado específico de Deus, mas você não tem noção do que é maravilhoso você se sentir útil na obra do Senhor, tudo aquilo que você viveu. Olha, eu me lembro de coisas, esses dias nós estávamos fazendo um acompanhamento, um pastoreio, e eu me lembrei de coisas que há 6 anos atrás, o pastor foi lá em casa e falou comigo e com a Mari, num momento de crise nossa. Deus trouxe um casal com o mesmo problema, a mesma dificuldade, com a mesma situação. Eu me senti ali um instrumento de Deus. Eu falei, Deus, agora eu entendi porque toda aquela luta, agora eu entendi porque eu passei por aquilo. O Senhor estava me treinando para mim poder ajudar outras pessoas. Aleluia! Deus é maravilhoso. Às vezes nós olhamos a crise no casamento, um momento de desconforto, nós olhamos como uma cilada do diabo, nós acusamos o diabo, coitado do diabo, até às vezes dá até dó do diabo, mas eu não tenho dó não, ele tem que ser esmagado mesmo pelos nossos pés, em nome de Jesus. Mas às vezes nós nos sentimos tão para baixo com a dificuldade e não conseguimos entender que às vezes é um treinamento de Deus. Às vezes é Deus nos treinando. Imagine no exército, olha irmão, vocês vão fazer o ralo da boina agora. Colchãozinho, pluma de ganso, todo mundo. Vamos lá. Agora, ó, vocês vão na lona aqui, mas a lona não está com lama, está limpinha. Por baixo tem umas molas para amortecer. Vamos lá, escorregando. Olha, o arame não é farpado, tá bom? O arame é liso. Pode ficar tranquilo, sua costinha não vai ralar. Imagina um exército sendo treinado desse jeito. Aí tem uma guerra aí. Vai lá o exército lá. Aí chega os irmãos lá, ai Jesus, essa terra aqui, essa lama, não tinha lá no quartel. Pô, gente, o quartel aqui é rosa, mas não confunde a cor com as coisas não, meu irmão. O negócio é pancada, e no evangelho é assim mesmo, o treinamento é duro, é bruto. Às vezes o negócio é tropa de elite. Esses dias eu vi uma mensagem do Subirá, ele estava falando, de vez em quando eu chamo os discípulos lá para uma reunião lá, e o negócio lá é igual o bope. Irmão, não está aguentando, pede para sair, vaza. Mas não fica aqui de qualquer jeito, não. Deus quer deixar o nosso lombo duro, rústico, forte. Sabe para quê? Para quando o diabo vir, ele até vir com força, mas do mesmo jeito que ele vir, ele vai sair 3 vezes mais correndo, fugindo. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Eu já estou encerrando. Glória a Deus. Quando você ganha alguém para Jesus, você tem que garantir que aquela pessoa seja bem discipulada. Normalmente, é você quem deve discipular aquele novo convertido. Olha que interessante, na visão do MDA, nós traduzimos isso para no mínimo 3, na verdade o máximo, né? 3 pessoas, né? Então, um discipulador, ele pode discipular 3 pessoas, amém? Então, você que tem 4, 5, 6, quer discipular a igreja inteira, glória a Deus pela sua disposição. Pegue toda ela, invista em 3 e multiplique isso nos 3 que você vai ver o resultado. Vai ser maior ainda e você vai ter uma qualidade de vida melhor. Amém? Cremos que todo cristão deve ter um discipulador.
e no mínimo 3 discípulos. Se você é recém-convertido, podemos compreender que ainda você não tenha discípulos, mas comece a orar, a buscar a Deus sobre esta área. Se você já está aqui há algum tempo na igreja, talvez você chegou agora, meu, que negócio é esse de discípulo? Agora então tem que pegar um cara e andar comigo, ensinar e falar. Meu irmão, começa apenas a orar. Peça para Deus fazer de você um bom discípulo. Como eu disse aqui no início, se tornar um discipulador é uma questão de consequência dos resultados que você vai ter com esse cuidado que você vai receber. Comece a evangelizar os seus amigos, colegas de trabalho e de aula, vizinhos, parentes e etc. Olha que interessante, nós temos os alvos aqui, né? E às vezes nós falamos assim, pô, casa de paz. Às vezes nós olhamos, tem uma célula só no bairro. E a pessoa está com dificuldade de fazer casa de paz. Mano, eu vi o Juninho e o Diego hoje, os caras piraram a cabeça, velho. Os caras andaram 2 horas e não sei quantos minutos lá, 10 quilômetros. Os caras deu a volta no Campo Grande todo lá. Eu falei, esses caras estão igual Josué lá em Jericó lá. Daqui um pouco começa a cair muro, tudo lá. E o povo, eu quero Jesus, que eu não quero morrer não. Os caras estão empoderados, meu. Os caras é doido mesmo, os caras estão com a chave virada. E é isso. E às vezes nós preocupando, onde que eu vou abrir um GS? Será que eu abro lá no Recife? Será que eu abro lá na Costa do Marfim? Porque agora é Nações também. Não, meu irmão, olha para a rua onde está a sua célula. Quantas pessoas da rua vêm na sua célula? Começa a olhar, analisa isso. E fala assim, olha, eu vou ganhar primeiro esse quarteirão aqui. Desse quarteirão, vou multiplicar no outro quarteirão. E aí do quarteirão lá, eles vão ver se eles vão para cima ou vão para baixo, porque aí nós vamos começar a fechar o bairro. Meu irmão, é possível você ter um distrito dentro do seu bairro. Os bairros daqui são grandes. Os bairros daqui, tem bairro aqui, a região do Padre Anchieta é maior que o Santarém. Eu acho que lá tem mais de 200 mil pessoas ali, não tem não, já hoje? Eu não sei, mas é muito grande ali. Hortolândia, então, nem se fala. Olha, é um mundo ali para a gente ganhar. Piracicaba, nós estamos com uma célula poderosa. Nós já temos uma célula lá, mas nós podemos ganhar Piracicaba inteira. Montemor, nós já temos uma célula lá poderosa. Os caras, o negócio deles lá é dentro do octógono, é o UFC. Não, irmão, lá é o único foco, é Cristo, né? É isso? É que o foco dos caras é Cristo, só a sigla que é o UFC. Ore muito pela conversão de toda a tua família. Talvez você está com dificuldade lá de iniciar um GE, uma casa de paz, de multiplicar a sua célula. Quantas vezes você chamou o seu irmão, chamou o seu primo, chamou a sua tia? Olha lá uma estratégia para você começar um GE. Eu estou cercando lá minha mãe, lá, já estou falando para ela, mãe, nós temos que trazer aquele estudo do Pai Nosso aqui, porque a senhora falhou lá umas aulas lá com nós, lá quando nós estávamos na casa da Aline. Então daqui um pouco eu estou com o Pai Nosso lá e vocês vão ver o que eu vou fazer lá. 2 células na mesma rua. E glória a Deus por isso. Tem gente lá para convidar até umas horas. E Deus, Ele é fiel. A Bíblia garante que através da fé, você pode ganhar toda a sua família para Jesus. Na medida que você vai ganhando as pessoas para Jesus, logo você terá os seus discípulos, seus 3 discípulos e até mais, porque os seus 3 discípulos vão multiplicar cada um mais 3. Olha aí o que vai virar esse negócio. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Eu quero concluir aqui, mas eu gostaria de fazer algo aqui muito interessante. Renata, conseguiu ali? Eu queria um homem aqui, uma pessoa ungida aqui em cima. Aqui. Você vai entender um pouco sobre discipulado. Eu quero fazer uma dinâmica aqui. Tem algum líder aí poderoso ungido que pode vir aqui? Rapidinho. Rapidinho, não tem ninguém ungido? Nós vamos ungir. Vem aqui que eu te unjo, vem. Jesus, não vai vir ninguém? Nem falando que eu vou ungir? Opa! Vai precisar de ungir ou não? O Marquinhos já está ungido. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Marquinhos? Gente, olha só que negócio poderoso isso. Ó. Às vezes nós ganhamos uma pessoa para Jesus e às vezes ela está assim, ó, ela não consegue ver nada. E aí você vai entender hoje o que é discipulado. Você vai entender hoje.
E aí você pega a pessoa e vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e você fica com ela para um lado e para o outro, assim, ó, sabe? Vira para um lado, vira para o outro, sabe? Você está discipulando ela, você está treinando ela. Daqui um pouco você pega assim, ó, deixa ela e fala, vai filhão, vai Marquinhos. Espera aí. Marquinho, ó, vai em frente, Marquinho. Vai em frente, um pouquinho para sua esquerda. Agora em frente, sempre em frente. Continua, continua. Você vê que às vezes é até possível, né? Com muita dificuldade, tudo a pessoa vai, né? Agora olha só, Marquinho, para a direita, Marquinho, vira o seu corpo para a direita. Dá 2 passos para frente. Vai, Marquinho, mais um, Marquinho. Aê, para aí, Marquinho. E às vezes nós fazemos isso. Você vê a dificuldade que é para instruir uma pessoa, para direcionar uma pessoa? Hoje nós vamos entender o que é discipulado. Discipulado é isso aqui, ó. Discipulado é isso, Marquinho. É o seguinte, mano. Você viu aí para onde você estava indo? É por aqui, Marquinho. Vamos junto, ó. Cuidado aí, Marquinho. Você vai isso, cuidado para não escorregar. Vamos, Marquinho. Marquinho, ó, é aqui agora. Você está entendendo o que é o discipulado? Marquinho, ó, vamos, Marquinho. Vamos, Marquinho. Aleluia! Isso é discipulado. É você cuidar, é você pegar a pessoa nos mínimos detalhes, pegar na mão dela se for preciso, mas conduzir ela a caminho da vitória. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele é maravilhoso. Meus irmãos, discipulado não é apenas falar, vai ali, faz isso, faz aquilo e outro não. É pegar na mão, é andar, é caminhar se for preciso, é ajoelhar se for preciso, é se prostrar se for preciso, é chorar se for preciso, é se alegrar se for preciso, mas é estar junto nos mínimos detalhes. Isso é discipulado de verdade. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, você que entendeu isso. Talvez o seu discipulado, talvez você como discípulo. E Deus, Ele quer fazer aqui de todas as formas. Porque Deus não escolhe situação ou causa para agir, não. A vontade de Deus é que todos saiam daqui tremendamente abençoados. Talvez você não se sinta assim com esse cuidado. Talvez você não tenha sido cuidado aqui, irmãos. Eu quero abrir o meu coração. Eu quero cura para a minha vida, sabe? Eu quero aqui diante da igreja pedir perdão para o meu discipulador. A semana passada eu tratei o senhor muito mal, pastor. Eu falei coisas que eu não deveria falar para o senhor, responder, porque às vezes o estresse, às vezes a fadiga, às vezes o cansaço, ele nos gera algumas reações que nós não queremos que praticar ou falar. Não, eu não xinguei o pastor não, fica tranquilo, irmão, senão eu não tomava ceia. Mas assim, eu vi o cuidado de Deus tão grande na minha vida, que Ele olhava assim para mim, e Ele enxergava que eu estava um pouco esgotado, que eu estava limitado. E Ele com muito amor e carinho, às vezes até me poupou. Mas eu quero te pedir perdão, em nome de Jesus aqui, paizão. O Senhor sabe que eu te amo, eu estou aqui para servir o Senhor e essa igreja, com todo o meu coração. Sabe, às vezes nós precisamos dessa cura, às vezes nós precisamos ter essa atitude de reconhecer, porque eu sei que eu sou bem cuidado. Não é porque é o pastor que cuida de mim, não. Não é por causa disso, é porque eu sei o cuidado que Deus tem tido com a minha vida através do pastor. Porque se fosse o Lázaro, se fosse o Rodolfo, se fosse o Rick, qualquer um outro, Deus também trabalharia do mesmo jeito. Porque é o próprio Deus que tem esse cuidado conosco. Talvez você não esteja se sentindo assim com o seu discipulador. Ele talvez não tenha pego na sua mão. Meu irmão, não se constranja. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de renovo, aqui é lugar de transformação. Talvez você, discipulando, não se encontre com esse perfil. Olha, eu não tenho realmente segurado na mão do meu discípulo. Eu tenho negligenciado em algumas áreas. Eu ainda não havia entendido o que é discipulado. Eu também quero orar pela sua vida. Talvez você ainda está com resistência de ser discipulado. Mas quem dessa igreja vai me discipular? Eu tenho aqui a pessoa certa para discipular você, o Espírito Santo de Deus. Agora, quem ele vai ser o canal, meu irmão? Deixa isso com Deus, deixa isso com Ele.
Em Deuteronômio lá, a Bíblia diz que há coisas que são reveladas ao homem, as ocultas são de Deus. Aí lá na glória você pergunta para Deus: Senhor, mas por que foi o irmão A, por que foi a irmã B que me discipulou? Aí ele vai te responder, irmão, mas não deixe de ir para o céu para você perguntar, você mesmo tirar essa dúvida sua com o próprio Deus. Eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos. Se você quiser vir aqui ao altar, venha. Sabe, aqui é lugar de conserto. Aqui é lugar de renovo, sabe? Deus, Ele quer realmente mudar. Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer fazer você romper. Ele quer fazer você se tornar aí realmente uma pessoa diferenciada. O louvor, se quiser vir aqui, venha. Se não quiser também, vamos orar aqui. É um momento da gente realmente colocar o nosso coração aqui diante de Deus. É o momento de você se entregar diante do Senhor. É o momento de você falar: Senhor, eu preciso ser diferente. Senhor, eu preciso receber esse discipulado profundo. Às vezes o teu coração, ele não está aberto para receber esse discipulado profundo. Não é um discipulado que te expõe, mas é um discipulado que cuida. Sabe, eu quero orar pela tua vida. Se você não se sentir à vontade de vir aqui na frente, coloque a mão no teu coração aí aonde você está. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele pode tocar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Mas meus irmãos, minhas irmãs, não saia daqui, não saia deste lugar, sem ter a convicção do cuidado de Deus para a tua vida. Não saia daqui sem ter essa certeza de que Deus, Ele quer te transformar para que você seja um agente de transformação na vida de outras pessoas. Meus irmãos, é só a misericórdia de Deus. Quem eu era, de onde eu vim, o que Deus fez na minha vida. Não seja ingrato, Deus te está dando uma grande oportunidade. Nós vamos adorar a Deus e nós vamos orar aqui. O pastor já está aqui orando também. Se você ainda quiser vir à frente, dá tempo enquanto nós louvamos.